liga a câmera aí. Tá aparecendo para mim aqui, ó, Ana Júlia, Maria Eduarda, Maisara, Ana Clara, Carolina, Isabela, Heidrich, Rafaela Paz, Luísa. Vocês podem ligar a câmera que vocês aparecem aqui para mim aqui. Bom, bom dia, Maila, bom dia, Caio. Ontem nós, então, começamos a trabalhar o Estado Federal, né, dando continuidade à organização territorial do Estado. Nós trabalhamos o conceito de Estado regional, Estado autonômico, a Constituição espanhola de 1978, e depois começamos a trabalhar alguns conceitos iniciais com relação ao Estado Federal. Lembrando apenas uma brevíssima retrospectiva, nós vimos que no Estado regional há um avanço com relação à descentralização, onde no Estado unitário descentralizado há uma descentralização apenas de competências administrativas e de governo, no Poder Executivo. E no Estado regional, além dessas competências administrativas e de governo, que em geral ela é feita em 4 esferas, em 4 níveis, o Estado Nacional, as regiões, as províncias e as municipalidades ou comunas, e no Estado regional, além dessa descentralização, e obviamente junto com a desconcentração, então não é que deixe de existir processos de desconcentração, mas somados ao processo de desconcentração, há a descentralização, que implica então em uma lei que confere personalidade jurídica àquele ente territorial. E no Estado regional, além do Poder Executivo, também o Poder Legislativo é descentralizado. Mas aí ele é descentralizado normalmente em 2 esferas, O que acontece, por exemplo, com a Itália, onde você tem o Legislativo Nacional e tem os legislativos das regiões. Mas não há, por exemplo, os legislativos das províncias ou das comunas. Agora, algo importante que nós mencionamos também é que, embora pareça assim, muito centralizado, as competências administrativas, elas são muitas, E lembrando que nós comentamos que há normas administrativas. Então, muitas vezes a gente fica pensando, como é que funciona, então, o poder local, no município, numa comuna, As normas administrativas, elas exercem uma função que seria de uma lei, por exemplo, uma lei municipal. Lembrando aquele conceito que nós já trabalhamos de limitação das normas administrativas. Numa hierarquia das normas, primeiro vem a Constituição Federal, depois vem as leis, e depois vem as normas administrativas, que são os decretos, regimentos, regulamentos, estatutos, e assim por diante. Bom, lembrando, a norma administrativa, ela não pode ir contra a lei, nem além do que a lei estabelece. Já a lei, ela não pode ir contra a Constituição, mas pode ir além do que a Constituição estabelece. Obviamente, então, trazendo toda a normatização das nossas vidas, nas cidades, no Estado, criando aí normas detalhadas do campo, leis detalhadas dos mais variados campos do direito, no direito civil, trabalhista, processual, penal e etc. Então, na Constituição estão os princípios, aquelas regras fundamentais ali que devem ser observadas pela lei, mas a lei ela vai, então, ampliar essa normatização, óbvio. Já as normas administrativas não podem ir, elas vão ampliar um detalhamento, mas não podem ir além do que a lei determina, além do que a lei permite, nem, obviamente, contra o que a lei e o que a Constituição permite. Bom, nós vamos aumentar essa complexidade disso agora, por quê? Porque nós mencionamos ontem também que no federalismo, então, nós vimos o Estado regional, fiquei invisível aqui, vimos o Estado regional, vimos o Estado autonômico. A diferença do Estado regional para o Estado autonômico é de que no Estado autonômico
a organização é de baixo para cima, né? Então, a iniciativa de organização das regiões, né, das comunidades autônomas, no caso do Estado Autonômico Espanhol, que é uma criação, né, de 1978, da atual Constituição em vigor na Espanha, nesse caso, a iniciativa de baixo para cima, mas tem que ser aprovada lá pelas Cortes Gerais, que é o Congresso Nacional Espanhol, o equivalente, né, ao nosso Congresso bicameral, lá a Câmara e Senado, que são chamados de Cortes Gerais. E aí, então, esse estatuto feito naquelas comunidades autônomas, né, são transformadas em lei e voltam para ter aplicabilidade no âmbito daquela comunidade autônoma. Então, o processo começa embaixo, vai para aprovação, né, na capital, no Congresso Nacional, depois volta para ter aplicabilidade no âmbito já da região que é grande. As competências, né, é semelhante. No Estado autonômico também haverá uma descentralização de competências administrativas em 4 esferas, né, e das competências legislativas em 2 esferas, do Estado Nacional e das comunidades autônomas, sendo que o judiciário permanece unitário. Já no Estado Federal, então, que nós entramos ontem, nós vimos que aí já há uma descentralização. No caso do Brasil, né, em 3 níveis das competências administrativas e de governo, sendo que essas competências administrativas elas podem ainda ser mais descentralizadas. Então, nada impede, por exemplo, que o município, né, crie distritos ou subprefeituras por lei municipal, conferindo autonomia e personalidade jurídica a essas subprefeituras, para atuar, né, nos limites da sua competência, com um grau maior de autonomia. A mesma coisa do Estado-membro, né, já houve até um projeto, né, em Minas Gerais para a criação de regiões, né, em Minas Gerais. A ideia eram 25 regiões, né, que seriam regiões administrativas que poderiam ter personalidade jurídica, portanto, autonomia, né, para exercer determinadas funções administrativas. E a mesma coisa em nível nacional. Tá? Depois, nós vimos que o legislativo também está em 3 esferas, né? O Legislativo Nacional, o Congresso Nacional, bicameral, a Assembleia Legislativa dos Estados-membros, unicameral, não há Senado, então, nos nossos estados, nos Estados Unidos nós mencionamos que isso ocorre, né, e há ainda a Câmara de Vereadores, também unicameral, né, no nível municipal. Então, nós temos aí uma descentralização de competências legislativas em 3 esferas. Né? E as competências judiciais, que no Brasil estão em 2 esferas. Então, há o Judiciário da União, Justiça Federal, Eleitoral, Trabalhista e Militar, né, e há o Judiciário dos Estados-membros. Não há no Brasil o Judiciário Municipal. E lembrando, só uma questão interessante, que a Justiça Militar Estadual ainda existe em 3 Estados-membros, né, que tem uma tradição na formação de suas polícias militares, que é o caso de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em todos os outros estados-membros, né, os policiais militares, por crimes propriamente militares, são julgados na justiça comum, né, não há justiça militar. Então, a justiça militar apenas no estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. E ainda há justiça militar no nível federal para as Forças Armadas. Né? Não há, como eu disse, um judiciário municipal. Já comparando com os Estados Unidos da América, lá há uma justiça municipal, inclusive com a curiosidade de que esses juízes, né, municipais são eleitos. Né? Isso, lembro que isso já há alguns anos atrás, já tem muito tempo, mais de 20 anos atrás, né, principalmente no período da Constituinte, então aí vai mais de 30 anos, né, 32 anos atrás, se discutia essa questão de eleição para juiz. Isso é muito delicado, é muito difícil, como eu já disse várias vezes, a gente copiar um sistema que pode funcionar em outro país, mas que eu acho que dificilmente funcionaria no Brasil sem imaginar a eleição de juiz. Lá os juízes municipais são eleitos, os juízes federais são nomeados pelo presidente da República. Isso é muito ruim, isso é muito, eu diria, com todo respeito, né?
dado isso, permite a ação do executivo no judiciário. Uma grande conquista, né, da Constituição brasileira de 1988, uma Constituição democrática, foi justamente, né, foi justamente o concurso público para juízes, obrigatório concurso público, né, para todas as carreiras jurídicas. Isso foi um avanço enorme, né, e que confere maior autonomia ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né, a partir dessa obrigatoriedade de eleição. Nos Estados Unidos ainda não. Lá o juiz federal ele é eleito pela população. Ô Pedro, você tinha o juiz classista até não muito tempo atrás, aqui no Brasil, quando você tinha juntas de conciliação e julgamento na Justiça do Trabalho, né, onde então existia o juiz concursado, o juiz do trabalho concursado, e aí os sindicatos indicavam os juízes classistas, um representando o empresariado e o outro representando os trabalhadores, né? Então, você tinha uma junta presidida pelo juiz concursado, representando o Estado, né? Um juiz classista indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores e outro juiz classista indicado pelo Sindicato dos empresários, etc., do capital, né? E aí, então, isso era interessante. Eu fiz algumas audiências, trabalhei um período, né, nesse momento, né, que onde, então, os juízes classistas auxiliavam muito, né, as partes e o próprio juiz na construção de um acordo, né, de um possível consenso e etc. Mas, depois, isso terminou. Hoje, os juízes do trabalho de primeira instância, né, são juízes singulares. Não há mais a figura da junta, né, de conciliação e julgamento. Não há mais essa junta, não existem mais juízes classistas, né? Alguns outros países têm experimentado a questão de eleição, mas já nos tribunais superiores, o que tem tido um resultado muito interessante, né? Mas também a gente tem que pensar em como, né, trazer isso para cá, se for o caso, etc. Mas você tem aí no Bolívia, né, Equador, você tem nessas novas constituições dos estados plurinacionais, são constituições muito democráticas, né, essas experiências, né, ou de concursos públicos abertos, onde a população toda acompanha o concurso público, né, ou de eleições, né, para juízes nos tribunais superiores. Enfim, eu acredito que é necessário a gente rever isso, né, mas tem que ser com calma, com muito debate democrático, né, ouvindo aí todas as partes envolvidas, todos os interesses, especialistas, etc., para ver como é que a gente pode aperfeiçoar, né, o nosso poder judiciário. Mas aqui, então, nós temos apenas o judiciário estadual, a justiça estadual, né, e a Justiça Federal. Bom, e aí, então, trabalhamos, né, alguns conceitos fundamentais para entender o processo de formação dos Estados Federais. Então, aí, retomando e agora avançando a partir desse ponto, nós falamos ontem nesse processo de formação do Estado Federal, um federalismo centrífugo e um federalismo centrípeto. Lembrando, então, e agora eu vou aprofundar, né? Então agora a gente já entra em matéria nova, depois dessa breve retrospectiva aí, né? A gente tem, no caso do federalismo, né, do primeiro Estado federal, que são os Estados Unidos da América, né, e o que seria, então, um federalismo histórico. Né? Como é que seria o processo? Você tem, né, no processo norte-americano, a independência das colônias, né, a partir de 1776, a Declaração de Independência, a guerra continua, etc. E eles resolvem fazer uma confederação. Então, é uma união de estados soberanos. Há, então, um processo de união, né, daí o movimento centrípeto, né, em direção ao centro. Dessa união, 10 anos depois, em 1787, vem a Constituição dos Estados Unidos da América. Aí você tem uma diferença grande do processo centrípeto, também chamado de federalismo por agregação, né, para o processo centrífugo, que é o processo brasileiro, também chamado federalismo por segregação. Por que é diferente? Olha, é só a gente pensar juntos que a gente vai entender, né, claramente essa questão.
Olha, uma coisa é um processo onde você tem estados que se fazem soberanos, né? Durante a Guerra de Independência. Esses estados, então, vão fazer suas constituições, vão se organizar como estados soberanos. E depois de 11 anos, né, da independência, em 1776, aí, como uma data simbólica, e da Confederação, a partir de 1777, depois, então, de 11, 10 anos, eles resolvem fortalecer esses laços, criando uma federação que é marcada, na maior parte dos casos, como eu mencionei, por uma união indissolúvel. Qual é o processo histórico, então? Esses estados que são soberanos, eles vão se unir e vão abrir mão de parcelas de sua soberania, ou seja, vão abrir mão de diversas competências e daquela capacidade de decidir, em última instância, a respeito daquelas questões, e vão transferir essas parcelas de soberania para um novo ente que será criado a partir dessa união. Tá? Então, olha só, quando esses estados resolvem criar os Estados Unidos da América, eles estão criando, então, uma esfera territorial superior que abrange o território de todos esses estados que eram soberanos e que agora abrem mão da sua soberania, né, de várias competências legislativas, administrativas, de governo, judiciais e constitucionais, abrem mão dessas competências todas, transferindo essa competência de baixo para cima para esse novo ente criado. São criados dois novos entes territoriais. O Estado Federal, pessoa jurídica de direito público internacional, o soberano, né? E a União, pessoa jurídica de direito público interno, que vai abranger todo o território desses Estados-membros agora unidos, né, em um outro Estado maior. Né? Então, aí você tem a União vai receber competências administrativas e de governo que eram daqueles Estados soberanos, que agora não são mais soberanos, e passam essas competências para a União, competências de governo. E ao passar essas competências, obviamente, os estados ficam com algumas competências para si, né, e transferem outras competências para a União. Competência de governo, competência administrativa, competência legislativa, né, competências constitucionais, competências judiciais. Está claro esse processo? Agora, óbvio, né, e aí vamos pensar juntos, entender a lógica do processo. Né, como é o Estado-membro que está abrindo mão da sua soberania, né, abrindo mão de competências, e daí o processo centrípeto, né, é diferente, é o oposto do processo no Brasil. Né, esse processo centrípeto, né, o Estado-membro é que transfere para cima, para esses novos entes criados, ele é que está abrindo mão da competência, ou seja, ele está perdendo soberania, transferindo parcelas de soberania, ou seja, capacidade de decisão em última instância, para essa esfera superior, transferindo, então, competências legislativas para o recém-criado Congresso Nacional norte-americano, transferindo competências administrativas e de governo para a recém-criada presidência dos Estados Unidos, né, e transferindo competências judiciais para o recém-criado, para a recém-criada Justiça Federal, né, nos Estados Unidos. Então, como esse processo de baixo para cima, o que acontece? Olha, os estados estão abrindo mão de competências e estão fazendo isso com muita dor no coração. O que significa isso? É lógico que ninguém gosta de perder a autonomia, principalmente de perder a soberania. A União ela é construída porque, depois de muita conversa, muito diálogo, né, percebeu-se que todos iriam ganhar bastante com essa união, o que é óbvio. Você imagina só se no lugar do território dos Estados Unidos da América hoje você tivesse ali 50 estados separados soberanos, né? ou menos, não importa o número. Né? O poder político, o poder econômico, o poder militar que hoje os Estados Unidos têm, né, se eles fossem estados separados, não chegaria nem perto do grande poder que eles têm. Então, o que marca o poderio norte-americano é justamente a existência da União.
né? E isso vai levar a uma guerra no século XIX, né, na metade do século XIX, onde o Sul, agrário e escravocrata, né, ele queria se separar do Norte para manter a sua cultura, né, agrária, racista, escravocrata, etc., né, separar do Norte, industrializado. Né, e aí essa guerra entre o Norte e o Sul, se o Sul tivesse vencido, né, também não existiria hoje, né, esse poderio militar e econômico dos Estados Unidos da América. Então você imagina, né, você juntar todo esse território, né, e depois ainda a aquisição do Alasca, com muito petróleo, né, com todo o petróleo da Califórnia, do Texas, etc., né, com toda a riqueza, né, cultural, industrial do Nordeste dos Estados Unidos. Se junta isso tudo, vira essa grande potência militar, econômica, né, e cultural. Se fosse separada, né, não seria isso. Então, já naquela ocasião, né, os chamados pais fundadores, etc., esses caras percebem isso, fala, olha, é importante a gente manter essa nossa união, né? E a partir dessa união, que começa ali com essas colônias na região nordeste dos Estados Unidos, no meu blog vocês vão encontrar um mapa, né, da expansão territorial norte-americana. A partir dessa união eles se tornam fortes e vão expandindo o território da conquista do oeste. Então tomam mais da metade do território do México, né, incluindo aí a Califórnia, o Texas, Novo México, né, Arizona, vai pegar da França, vai adquirir a Louisiana, vai comprar o Alasca da Rússia, né, vai invadir o Havaí, e aí vai criando, né, o império que se torna posteriormente. Então, esse processo de baixo para cima faz com que os Estados-membros se unem por motivações políticas, econômicas, né, estratégicas, claras, mas mantém ainda muitas competências dos Estados-membros. Então, se eu pegar hoje os Estados federais mais avançados, ou seja, mais descentralizados, são, sem dúvida nenhuma, a Suíça, né, os Estados Unidos, né, o México, os Estados Unidos mexicano, né, a Argentina, a Alemanha, são estados que têm uma formação centrípeta, ou seja, eram estados separados que se unem, né, formando, né, então, uma união, mas onde os Estados-membros, né, mantêm muitas competências legislativas, administrativas, de governo e judiciais e constitucionais com eles. Tá? Eles transferem alguma coisa, mas se mantêm muito fortes. Então, é por esse motivo, por exemplo, que nos Estados Unidos você vai ver a legislação penal. Cada Estado-membro tem a sua própria legislação penal. Cada Estado-membro tem a sua própria legislação processual penal, processual civil, processual eleitoral, sua própria legislação eleitoral, civil, né, de família, e assim, tributária, e assim por diante. Né? Por quê? Porque é justamente, e aí prestar atenção nisso para não fazer confusão, né? Porque quando a gente fala centrípeto em direção ao centro, a primeira coisa que você pensa, né, então esse modelo que vai fortalecendo o centro, ele é mais centralizado do que o centrífugo, que vai se descentralizando. Mas não é isso. E não é isso pelo que eu acabei de explicar. Né? O modelo centrípeto, né, ele tem, em todo o Estado federal, haverá, né, como um jogo de forças entre o processo constitucional, de constitucionalização, e o processo político. Ou seja, né, há forças que buscam o equilíbrio, que são centrípetas e centrífugas simultaneamente atuando. Né? No caso norte-americano, por exemplo, você tem uma força, né, centrífuga muito grande, política. Por quê? Porque os estados já foram soberanos. Então, vira e mexe agora, recentemente, a Califórnia, né, algumas pessoas, né, políticos, pensadores, etc., começaram a falar na independência da Califórnia, diante da tragédia do governo Trump. E a Califórnia chegou a ser a quinta economia do planeta, o estado da Califórnia. Só o estado da Califórnia. Eles começaram a falar em independência da Califórnia, ou seja, essa força centrífuga sempre puxando por mais autonomia dos estados, ou até por secessão, separação. E, por outro lado, há uma força constitucional centrípeta, né, mantendo a união. E vai haver, então, um equilíbrio histórico entre essa força centrífuga, né, política, de uma matriz política independentista,
né, com uma força constitucional centrípeta, que quer manter a União. E é esse jogo de força que você vai encontrar, então, um equilíbrio federal. Na história norte-americana, há um claro movimento onde, então, a gente vai percebendo que, com a passagem dos anos, né, mais de 200 anos de independência, né, mais de 250 anos, né, de independência, há um movimento em direção ao centro, né, que é mais sensível, né, ou perceptível. Mas algo que é muito interessante a gente entender também nisso é que toda vez que é um momento de crise grave, há um movimento centrífugo que se fortalece, ou seja, os Estados-membros, né, como agora. Né? E em outros momentos há um fortalecimento do centro. Então, se alterna momentos. Momento, por exemplo, de uma guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, há um fortalecimento do centro, em detrimento dos Estados. Né? Há um momento de crescimento econômico, etc. Os Estados se fortalecem em detrimento do centro. Então, há, né, movimentos que são movimentos variáveis, com fortalecimento do centro ou da periferia, né, o que eu chamo de periferia dos Estados-membros, né, que vai se alternando. Mas, talvez o resultado final desses 250 anos aí é de que eu nem vi, gente, Marcelo, desculpa. De que há um processo de uma resultante de maior centralização. Embora o grau de descentralização desses estados, né, que tiveram a formação, né, no movimento centrípeto, ou seja, a formação histórica de união, há um processo histórico de união, o grau de descentralização, né, e de força dos entes federados é muito maior do que no outro modelo centrífugo, que é o nosso brasileiro. Por quê? No caso do Brasil, o Brasil nasceu unitário. A nossa Constituição de 1824 estabelece um Estado unitário. Nós mencionamos isso ontem, questão da ida do imperador Dom Pedro I para Portugal, que deixa o seu filho menor, com isso um parlamentarismo, né, efetivo, com Dom Pedro II ainda com 5 anos de idade, etc. Né, há uma certa autonomia, então, das províncias do Brasil, que ganham força por causa dessa razão também, né, e que vai resultar depois com a República, 1889, a Constituição de 1891, que é uma Constituição que se inspira, né, sendo assim mais educado, ou que copia diversos elementos da Constituição norte-americana. Então, a nossa República ela nasce sob uma fortíssima influência, né, dos Estados Unidos da América, com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, em 1891. Até a bandeira do Brasil, durante pouco tempo, vai ser igual à bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela, né, nós mencionamos isso. Nós vamos adotar uma federação, nós vamos adotar o presidencialismo, nós vamos adotar uma Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, né, o controle difuso de constitucionalidade, os diversos mecanismos, né, que são colocados, os sistemas que são introduzidos na Constituição de 1891, foram criados pela Constituição norte-americana, né, na história constitucional norte-americana, como o federalismo, o presidencialismo, o controle difuso de constitucionalidade, o que implica no judiciário forte, o Supremo Tribunal Federal escolhido pelo Senado, pelo presidente, com a aprovação do Senado. Tudo isso está previsto na Constituição dos Estados Unidos e que vai ser, então, também adotado aqui no Brasil. Né? Obviamente, lembrando também que nós falamos ontem, né? Não adianta copiar, não tem como copiar a história, então aqui essas instituições terão as suas próprias características, né, a partir da nossa história e das nossas relações sociais, culturais, de poder e etc. Né? O que vai, então, se afastar muito da história, né, e da tradição norte-americana. Esse Estado federal centrífugo, ele tem um processo, portanto, artificial. Mas por que ele é um processo artificial? O Brasil nasceu unitário, né, e vai em 1891, na nossa Constituição, nossa primeira Constituição Federal, nossa segunda Constituição Liberal, então, a primeira Constituição Liberal, inspirada na Constituição Francesa de 1816. Ali a gente traz
né, uma tradição constitucional francesa do período da Restauração, né, uma monarquia. Na França, 1816, é o retorno da monarquia, depois da Revolução Francesa, a experiência republicana e o Império com Napoleão Bonaparte, você tem a restauração da monarquia. 1816, mas essa restauração da monarquia agora, né, com uma Constituição e numa aliança com a burguesia. O Brasil vai se inspirar nessa Constituição francesa de 1816 para criar a nossa Constituição também, que estabelece uma monarquia constitucional, né, liberal, ou seja, uma declaração de direitos individuais para homens brancos, proprietários e ricos. Esse grupo muito pequeno, só esse grupo pode participar das eleições, do processo político, os homens brancos, proprietários e ricos, né? Não há direitos sociais, não há direitos econômicos, não há os direitos políticos funcionam na base do voto censitário. A Constituição brasileira, de 1824, liberal, não democrática, né, individualista, mas que estabelece, né, esse acordo aí, né, entre uma burguesia local, né, uma nobreza local também, junto com o imperador Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. A nossa segunda Constituição, ela se inspira, como eu disse, na Constituição dos Estados Unidos. Então, a gente traz na parte da tradição constitucional criada nos Estados Unidos no século XVIII, depois da independência e a formação dos Estados Unidos. E aí a gente traz essas instituições. E o que acontece? O Brasil, na Constituição de 1824, ele é unitário, ele é centralizado, né? E a partir de 1891, a gente vai, então, artificialmente construir uma federação. Por que artificialmente? Porque não houve o processo histórico de união, né? Nós já nascemos unidos. Não houve, então, aquele processo histórico de colônias que se fazem independentes, com suas próprias constituições, que são soberanas, e que depois abrem mão da soberania para criar, né, a União. Né? Não há isso, é ao contrário. Então, é o que a gente chama de um federalismo por segregação, né? Ou seja, artificialmente, é como se artificialmente você separasse para unir, né? Essa união é artificial. Historicamente, não há uma união, né? O Brasil já nasceu unitário, né? Onde, então, de cima para baixo, você vai transferindo competências que eram do Estado brasileiro. Essas competências, então, agora, com a invenção, com a criação do Estado Federal e a criação da União, a criação dos Estados-membros, onde, então, o processo é o contrário, o inverso do processo norte-americano. De cima para baixo, né, o Estado brasileiro começa a transferir competências legislativas, competências judiciais, competências administrativas, competências de governo e competências constitucionais para os Estados-membros. E aí é só a gente raciocinar que a gente entende, né, a lógica disso. Olha, né, agora, ao contrário do processo norte-americano, onde de baixo os Estados-membros é que tem que abrir mão de competência para transferir para a esfera superior que foi criada, aqui é ao contrário. A esfera superior unitária ela existe, e essa esfera superior é que vai transferir, que vai abrir mão de competências legislativas, administrativas, de governo, judiciais e constitucionais para os Estados-membros. Qual é a tendência que acontece aí, do ponto de vista histórico, é que, né, boa parte dessas competências sejam retidas, mantidas, né, pelo Estado Nacional. E que o menor número de competências seja transferido, né, para os Estados-membros. Na história constitucional brasileira, a nossa Constituição, talvez a mais teoricamente descentralizada, tenha sido justamente a de 1891, né? Naquele ímpeto de formar uma federação inspirada no modelo norte-americano, né? A gente teve uma Constituição, né, de um federalismo dual. O que representa, o que significa um federalismo dual? Então, mais um conceito aí, para vocês anotarem. No federalismo dual, você tem União e Estados-membros, né, cada um com suas próprias competências. Não há competências compartilhadas no federalismo dual. Então, a nossa Constituição de 1891 foi a única dessa maneira, onde, então,
A União tem suas próprias competências administrativas, legislativas, judiciais, os estados também, né? E elas não compartilham competências, né? Então, nesse caso, a nossa federação ela vai ser uma federação que surge, né, de uma maneira, né, tecnicamente, teoricamente, né, avançada, inspirada no modelo norte-americano. Só que do ponto de vista real do poder, né, histórico real, né, esse jogo de forças entre uma movimentação centrífuga e uma movimentação centrípeta, aqui no Brasil é ao contrário, e vai começando a desfigurar o nosso federalismo. Por quê? O movimento político, né, nosso é de centralização. Nós temos uma matriz centralizadora, o que implica também uma matriz, né, em alguma medida autoritária, né, centralizadora. Então, essa matriz política centralizadora, ela vai, então, um movimento que é um movimento centrípeto, né, centralizador, essa matriz política centralizadora, ela vai o tempo todo puxar, né, a matriz constitucional copiada dos Estados Unidos em 1891, que é descentralizadora. Então, qual vai ser o nosso equilíbrio constitucional, né, entre essas duas forças? Né, entre essas duas forças, nós vamos ter um equilíbrio constitucional que tem pendido, até o momento, para o centralismo, para a centralização, ou seja, para uma união muito forte. Né? Se vocês abrirem, depois façam isso, dê uma folheada, não precisa decorar, mas dá uma folheada na nossa Constituição de 88. Se vocês abrirem a Constituição de 88, vocês vão perceber ali claramente nos artigos 21 a 24, leiam, não precisam decorar, vão ver no artigo 21 a 24, a distribuição de competências. E aí vocês vão ler lá, por exemplo, no artigo 22, então as competências privativas da União. E vocês vão ver que está tudo com a União. Está lá, compete a União legislar sobre direito penal, direito civil, direito processual, direito de trabalho, direito comercial, tudo. Está tudo com a União. Né? Isso é um federalismo imperfeito, né? O que a gente chama de um federalismo, que é um federalismo de cabeça para baixo. Né? É como você imaginar uma pirâmide invertida. Né? Não é essa a ideia federal. A ideia federal é de uma pirâmide, onde no topo está a União, com o menor número de competências, depois vem os estados, né, com o maior número de competências, e os municípios, com ainda maior número de competências, principalmente administrativas. Né? E no nosso caso, a gente tem uma inversão dessa pirâmide. Né? Ela é assim. Então, lá no topo, está lá a União com a grande maioria das competências legislativas, né, judiciais, e com a maioria dos recursos. Né? Depois vem os estados, com poucas competências legislativas, né, e com menos recursos, e os municípios, que têm muitas competências administrativas, pouquíssimas competências legislativas e pouquíssimo recurso. Né? Então, é um federalismo que é uma pirâmide invertida, né? É uma pirâmide de cabeça para baixo. É mais ou menos isso aqui, ó. Olha lá, está uma pirâmide, né? A ideia, com esse negócio aqui, não, a ideia é de que a base tem que ter a maior parte, o município tem que ficar com a maior parte das competências, porque o município é que está próximo da população. Né? O município, a população pode fiscalizar, né, o poder municipal de uma forma como não consegue fiscalizar o poder federal. Então, você tem que deixar ali com o município grande parte dos recursos, né, gestão do dia a dia da nossa vida, né, educação fundamental, saúde pública, né, transporte coletivo, saneamento básico, isso tudo está com o município. Mas você tem que deixar também, né, recursos para que o município possa gerir isso. E também competências legislativas. No caso do Brasil, o município tem essas funções administrativas, de transporte, ensino fundamental, né, pode também oferecer educação, ensino, e oferece, né, ensino médio e também educação superior, né, mas tem que ter recursos e tem que ter o que o município brasileiro não tem, competências legislativas maiores para resolver a vida dos munícipes. Então, isso a gente ganha em democracia com isso. A nossa federação ela está assim, ela está de cabeça para baixo.
né? A União está com a maior parte dos recursos e das competências, depois os estados, que tem algumas competências, não tanto, aqui o estado está até grande demais, é menos que isso, né? E o município lá, tadinho, com muita competência administrativa, nenhuma competência legislativa e muito pouco recurso. Então, nesse jogo de forças histórico, a gente tem uma matriz política centralizadora, né? E uma matriz constitucional que procura descentralizar. Só que nesse jogo de forças aqui, nesse cabo de guerra, né, o centralismo ele tem prevalecido. Mesmo depois da democratização da Constituição de 88, né, a gente tem visto essa tentação, né, muitas vezes, e que talvez seja compreensível, né, do ponto de vista histórico, né, a ideia de que, olha, a gente até quando está fora do poder faz um discurso, né, pela descentralização, pelo fortalecimento da federação, pelo fortalecimento dos municípios, dos estados-membros, mas quando chega ao poder, né, seria mais ou menos falar, agora eu estou com todo esse poder na mão, eu vou abrir mão disso para o município e para o estado? Agora não. Então é mais ou menos esse processo histórico que ocorre no Brasil. Sem dúvida, o aperfeiçoamento de nossa democracia depende do aperfeiçoamento da nossa federação, né? E há um caminho que a gente pode dizer que, ao final das contas, entre trancos e barrancos, avanços e retrocessos, a gente vai caminhando, né, em direção a conquistas de direitos, etc. Mas sempre, e aí é uma outra coisa muito interessante vocês notarem na nossa história federal. Nós tivemos 8 constituições, considerando a emenda número 1 de 1969 também uma Constituição. Depois eu explico isso. Então, primeira Constituição de 1824, o Estado unitário. Então, autoritarismo, né? É uma monarquia constitucional, mas com poder central forte, etc. Direitos só para os homens brancos, proprietários e ricos. Então, nesse caso, Mayla, então assim, sem considerar, mas já considerando os fatores históricos e sociais que englobam o funcionamento da democracia em um país, os Estados Unidos seriam mais democráticos que nós. O segredo da democracia norte-americana, pois é, Mayla, essa pergunta dá pano para mão. O segredo da democracia norte-americana, né, ela que é o poder local. Tem um livro, interessantíssima a sua pergunta. Bom, tem um livro importante, do Alex de Tocqueville, né, que chama Democracia na América. Alexis... Não, sem problema. Depois você só me lembra onde eu parei, para eu voltar lá, que agora eu já perdi onde eu parei, mas vou responder aqui. Esse livro, vou escrever aqui o nome dele, Alexis de Tocqueville. Chama Democracia na América. É um livro clássico, vocês encontram ele gratuitamente em PDF, não tem mais direito autoral, né, foi escrito no século XIX, etc. E vale a pena dar uma conferida assim, nesse livro. Mas o que conta o livro? O Alex Tocqueville ele vai numa comitiva francesa visitar os Estados Unidos da América no século XIX. E ele vai visitando as pequenas cidades, e os Estados Unidos é um país de pequenas cidades. Tem 26 mil municípios, ou condados, né, que é a expressão que eles usam lá. Ou seja, o Brasil, territorialmente, sem o Alasca, os Estados Unidos sem o Alasca é menor do que o Brasil. Então, o território brasileiro ele é maior que o território norte-americano, não fosse a aquisição do Alasca, né, no século XIX, onde os Estados Unidos adquirem o Alasca da Rússia, né? E ali é a fronteira dos Estados Unidos com a Rússia, né, lá em cima. Depois vocês olhem lá o mapa. Uma fronteira perigosíssima, né? Estão pertinho ali, passam lá de avião um perto do outro, fazendo cara feia um para o outro. Então, e obviamente o Alasca ele tem muito pouca gente, né? Então, as cidades, né? Você imagina, nesse território norte-americano ali, né, que é menor que o território brasileiro, tem 26 mil condados. O Brasil tem 5.570, em torno disso. 5.570 municípios. Né? Os Estados Unidos tem 26 mil. Então, é um país de pequenas cidades. O Alasca também foi também no século XIX, foi invadido.
Então, é a expansão territorial norte-americana depois da independência, 1787, né, que já começa essa expansão que vai se dar principalmente no decorrer do século XIX, com a invasão do México, a invasão do Havaí. Eles invadem o Panamá, fazem o Canal do Panamá, né, e guerras aí que vão ampliando o território. No meu blog lá tem os mapas, vai mostrando essa expansão territorial de leste para oeste. Né? E depois eles invadem Filipinas, invadem o mundo inteiro. Os Estados Unidos hoje tem cerca de 800 bases militares em cerca de 100 países. Né? Então é um império gigante. Para vocês terem um termo de comparação, a China tem uma base militar fora da China. Né? Os Estados Unidos têm 800. Então é um império bélico, violento. Os Estados Unidos, desde sua independência, começou uma guerra a cada 3 anos. É o país que mais fez guerra na história. Nem Império Romano, é uma guerra a cada 3 anos. Então, além da expansão territorial, essa expansão também militar, né, colonial para o resto do mundo. Mas aí, então, voltando lá a Alex Tocqueville, o que o Alex Tocqueville ele falava? Ele volta encantado com a democracia na América, com a democracia nas pequenas cidades, onde então até hoje você escolhe o xerife, né, você vota para tudo. Né, uma eleição na cidade, você decide, o povo é chamado para decidir para tudo. Você vota para xerife, vota para promotor, vota para juiz, né, em nível local. Ali é que está o segredo da democracia norte-americana, em nível local. Em nível federal, você tem esse sistema hipercontrolado, bipartidário, os dois partidos são de direita, tem a mesma política interna e externa, que realizam de forma, né, diferente. Alguns chamam isso de um sistema unipartidário de competição. Ou seja, os dois partidos têm as mesmas propostas, defendem a mesma ideia, o mesmo sistema político, econômico e social, e eles competem entre eles, os dois, para ver quem realiza melhor aquele mesmo projeto de Estado. Então, você não vai ver nos Estados Unidos nunca, né, um governo de esquerda, né, uma proposta diferente, como acontece, né, na Europa Ocidental, né, onde você tem, né, socialistas, liberais, comunistas, trabalhistas, conservadores, né, sociais-democratas, e essa alternância entre esquerda e direita. Isso que acontece na Europa e que acontece e começa a acontecer em boa parte da América Latina, isso não acontece nos Estados Unidos, nunca. Todos os governos são de direita, todas as políticas são semelhantes, né, e eles competem entre eles para ver quem realiza melhor, né, aquela política. Tem um sistema de filtros muito fechado que impede que alguém estranho ao poder, né, chegue ao poder. As eleições agora do dia 3 é mais do mesmo, né, o Trump parece que vai perder, porque perdeu a confiança do sistema. E mesmo assim o sistema não deixou o Trump fazer tudo o que ele queria fazer, porque se ele fizesse, acabava com o mundo e acabava com os Estados Unidos. Então um sistema muito sólido, institucional muito sólido. O presidente não tem tanta liberdade assim como a gente imagina. Não é a pessoa mais poderosa do mundo. O poder, né, o maior poder do mundo está ali, mas é o poder econômico, o poder de grande empresariado e o poder das instituições políticas que são muito sólidas, né? Que cerca, né, todo esse poder que é assim imaginado como personalizado na figura do presidente da República, mas não é isso não. O controle sobre o presidente é muito, muito grande. E ele então, Alex Tocqueville, ele festeja essa democracia na América e fala, nossa, os caras votam para tudo, reúne, né, nas pequenas cidades, discute os problemas da cidade. Só que, nessa mesma época, foi um outro francês na comitiva e ele vai escrever um livro que é o oposto do livro do Alex Tocqueville, né, onde ele fala que a América é extremamente violenta, excludente e autoritária. Olha, e aí a pergunta que a gente faz, será que tem alguém mentindo? A questão não é que tenha alguém mentindo. A questão é o que esses dois viram, né? O que um foi capaz de enxergar que o outro não foi capaz de enxergar. E olha que interessante. Quando você fala em democracia na América, né, até hoje, naquela época, explicitamente, o que o Alex Tocqueville não viu quando ele elogia a democracia na América, né? Ele não viu 4 milhões de pessoas afrodescendentes escravizadas e diariamente torturadas sem nenhum tipo de direito. Ele não viu isso.
Ele não contabilizou isso. Então você vai falar, olha, a democracia na América, linda, só que os negros não participam dessa democracia. Até hoje. Até hoje. Depois, ele não viu que nessa linda, maravilhosa democracia na América, as mulheres não participavam. As mulheres não tinham direitos iguais. Então você tinha uma democracia onde os negros não participavam, uma democracia onde as mulheres não participavam. Ah, mas a democracia é linda, porque os homens brancos se reúnem e discutem tudo da cidade. E o que o Alex Tocqueville não viu? Ele não viu milhões de indígenas perseguidos, assassinados, retirados de suas terras, postos em reservas, né, onde nessas reservas eles viviam, perdiam sua cultura, então eles se drogavam, suicidavam, né, e não participavam do processo político. Ele não viu. Então, quando você fala a democracia na América, né, é uma democracia sem indígenas, é uma democracia sem mulheres, é uma democracia sem negros, é uma democracia sem pobres, né? Mas é uma maravilhosa democracia de homens brancos e proprietários. Oi, alguém ligou o som aí. Oi, desligou. Então, é essa questão que é a pergunta que você faz. Então, essa democracia descentralizada funciona para, né, a população branca. Inicialmente pela população branca masculina, bem proprietária. Né? E depois para a população branca masculina e feminina e proprietária. Né? Então, não é uma democracia efetiva, né? É uma democracia de homens brancos, ou depois de homens e mulheres brancas. E, gente, até hoje, né, vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Até hoje. A violência policial, a quantidade de pessoas assassinadas, né, de afrodescendentes, né, maltratados pela polícia, como acontece aqui e lá também, né, que é o público preferencial das agressões, das violências feitas pelo Estado. Isso continua existindo. Nunca deixou. Um terço da população negra não pode votar, não votará agora nas eleições do dia 3, né? Ou não está votando. Por quê? Porque quem cometeu o crime, né, alguma vez na vida, ele não pode participar do processo eleitoral, não pode votar, não pode ser candidato, né? E 33% da população negra já passou pela cadeia, porque é a população, e basta a gente lembrar do Brasil que a gente vai entender os Estados Unidos. É a população que vai ser presa, não precisa fazer nada, né? Pela sua própria condição, pelo lugar que você mora, né? Pela exclusão social, pela exclusão econômica, né, você já é um alvo do Estado, o alvo preferido do Estado. É o sujeito que é espancado, o sujeito que é preso sem ter feito nada, é o sujeito que é esquecido na cadeia, etc. É o sujeito que não tem oportunidade igual, né, de trabalho. Né, quando, né, aparece uma empresária aqui no Brasil que quer dar oportunidade igual, todo mundo começa a chiar, porque dá privilégio para os negros, etc., essa estupidez toda. Né, então, com certeza, né, essa democracia, ela é uma democracia para um grupo muito pequeno. Né? Assim, se voltasse à democracia grega, né? Existiam os estrangeiros, os metecos, existiam os escravos, eles não participavam da democracia grega. As mulheres também não participavam da democracia grega. Quem é que participava da democracia grega? Só os homens brancos. Mesma coisa. Né? Mesma coisa. Essa ficção, né, de democracia. Bom, então, espero ter respondido sua pergunta. E voltamos aqui nessa série de reportagens. Constam 50 problemas dos Estados Unidos que impactam no funcionamento da democracia de lá. Obrigado, Marcelo. Vou ler. Legal demais. Então, voltando aonde nós estávamos, onde que a gente estava, gente, quando veio a pergunta? Agora eu não lembro. Alguém lembra? Professor, se eu não me engano, a gente estava falando sobre o senhor tinha passado sobre a concentração dos poderes na União aqui no Brasil. Ah, sim. Tá, então isso justamente, a gente estava falando desse gráfico aqui, né,
de como que o nosso federalismo, então, ainda é um federalismo ao contrário, né? E que isso se explica justamente pelo modelo histórico de formação centrípeto ou centrífugo. Então, vamos guardar essa imagem, né? Porque senão pode confundir. Se você pega simplesmente o sentido, né, centrípeto, os Estados Unidos é um federalismo centrípeto, então ele é mais centralizado. Né? E o Brasil é centrífugo, né? Então ele é mais descentralizado? Não. Né? O nosso federalismo, o movimento do nosso federalismo é em direção à descentralização, justamente porque ele ainda é muito centralizado. E o movimento norte-americano é em direção à centralização, justamente porque ele é muito descentralizado. Né? Então, e aí você tem esse equilíbrio, né, que a gente tem que entender em todo o processo de construção federal. Ou seja, cada país, cada Estado nacional, né, que adota o sistema federal, ele vai ter a sua própria história, né, política, constitucional, e vai vai ter, a partir do fruto desses jogos de poder e etc., vai ter o seu próprio modelo federal, né, que pode ser mais centralizado ou mais descentralizado, e que decorre dessas forças, né, contraditórias, políticas e constitucionais que estão em jogo, né, no dia a dia da construção desses estados federais. São vários estados federais. Você tem modelos de estados federais muito centralizados, como a Índia, por exemplo, né, junto com o Brasil, né, a Rússia, e você tem modelos de estados muito descentralizados, né, como a Argentina, como o México, como os Estados Unidos, como a Suíça, né, a Alemanha. Né? Obviamente que não, cada um é o seu modelo, cada um buscando ali o seu ponto de equilíbrio, mais ou menos. Tá? Então, não há um modelo exatamente igual ao outro, o federalismo é um sistema complexo e, portanto, nunca vai existir um Estado federal exatamente igual a outro Estado federal. Né? Bom, e aí, então, nós voltamos àquela estrutura que a gente desenhou aqui ontem, né? Olha só, está lá o Estado Federal, né? A Constituição Federal pertence ao Estado Federal, depois a União, Estado-membro, Distrito Federal e municípios. Bom, o nosso federalismo não é mais um federalismo dual, né? E ele mescla algumas coisas de um federalismo de competição com um federalismo de cooperação. Vou explicar o que significa isso. Mas primeiro, né, nós temos lá a estrutura, a União, os Estados-membros, que é a base do federalismo histórico. Ou seja, o Estado Federal, historicamente falando, ele é um Estado Federal de 2 níveis. A grande maioria dos Estados federais são Estados federais de 2 níveis. União e Estados-membros, que integram o Estado Federal. Né? O município, ele tem autonomia, mas ele não integrava a federação, ele não era ente federado. Por quê? Porque ele não tinha competência constitucional. Então, embora o município possa ter poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, ele só será um ente federado se ele tiver competência constitucional, ou seja, competência de auto-organização. O município brasileiro, os municípios brasileiros recebem essa competência de auto-organização a partir da Constituição de 1988. O Brasil, então, criou um Estado federal de 3 níveis, ou 3 esferas, né? Onde, então, o município, a partir da Constituição de 1988, recebeu competência constitucional para autoconstituir-se, elaborar sua própria Constituição, né, promulgar essa Constituição, sem que seja possível ou necessário uma intervenção do Estado nesse processo que é feito no município e sem que seja possível uma intervenção da União nesse processo que é feito no município. Então, nós estamos falando que o município ganha uma autonomia política muito importante. Né? Então, antes, o que você tem lá no federalismo? Entre essas, né, União e Estado, não há uma hierarquia. Há uma hierarquia. A União e o Estado devem obediência ao Estado Federal, à Constituição Federal, que pertence ao Estado Federal. Mas entre União e Estado-membro não havia hierarquia. Agora, entre o Estado-membro e o município, antes de 88, o município ele era subordinado ao Estado-membro. Por quê? Era o Estado-membro que organizava a autonomia municipal. Existia, então, uma lei orgânica estadual. Essa lei orgânica estadual
ela estabelecia as competências do município, dizia como que o município ia exercer essa sua autonomia, né, com relação às suas próprias competências de governo, às suas competências administrativas e às suas competências legislativas. Mas veja bem, o município não se auto-organizava, ele não tinha poder constituinte, né, ele não se autoconstituía. O município ele era organizado pelo Estado-membro. Então existia, antes de 88, uma única lei estadual em Minas Gerais que organizava todos os municípios de Minas Gerais e dizia como que o executivo e o legislativo dos municípios deveria funcionar. E a mesma coisa se repetia em todos os outros estados da federação, né? Então, a lei orgânica dos municípios de Minas Gerais, uma lei orgânica dos municípios de São Paulo e assim por diante. A partir de 88, a nossa tradição municipalista gera uma inovação sensacional na federação. Nós vamos ter a primeira federação que inclui o município como ente federado. Não simplesmente como uma autonomia, né, com competências administrativas, de governo legislativas, ou até poderia ter judiciais, como no caso dos Estados Unidos, mas que não tinha competência constitucional. E a partir de 88, os nossos municípios recebem competência constitucional. O que acontece, então? A gente tem um movimento no Brasil inteiro, né, onde os municípios, depois de 88 e 89, vêm as constituições estaduais. A Constituição de Minas Gerais é uma Constituição de 1988, que organiza o Executivo, o Legislativo e o Judiciário de Minas Gerais, né? Então, o Estado de Minas Gerais tem uma competência constitucional de se auto-organizar, obviamente observando os limites da Constituição Federal. Veja bem, isso é importante, né? O Estado de Minas, então, ele não está subordinado, né, à União. Ele está subordinado à Constituição Federal, ele é ente federado, né, e, portanto, ao Estado Federal. E ele faz a sua própria Constituição. E quando ele elabora a sua própria Constituição, né, não é necessário que o Congresso Nacional aprove nada. E mais, não pode o Congresso Nacional intervir na atuação da Assembleia Legislativa do Poder Constituinte Estadual aqui, que vai fazer a nossa Constituição de Minas Gerais com autonomia. Mas, entretanto, importantíssimo, né, Minas Gerais tem autonomia para organizar, para se estruturar, para organizar os seus poderes, para dizer como é que ela vai funcionar, mas não tem soberania. O que significa, então, que Minas Gerais, quando faz a sua própria Constituição, ela tem que observar os limites estabelecidos pela Constituição Federal. Então, nós estamos aí ganhando em complexidade na hierarquia das leis, né? Constituição Federal, em cima de tudo, né? Depois a Constituição Estadual, que tem que estar de acordo com a Constituição Federal. E a partir da Constituição de 88, os municípios recebem essa capacidade de auto-organização. Então, o município vai organizar o seu poder executivo, o seu poder legislativo, vai se auto-organizar fazendo uma lei orgânica municipal. Essa lei orgânica municipal pode e deve ser chamada de Constituição Municipal. Ou seja, a lei orgânica do município é uma Constituição Municipal. É uma ação do poder constituinte municipal. E nessa estrutura, então, essa Constituição Municipal, a lei orgânica do município, né, o município está agindo com autonomia, não pode, nesse momento de elaboração da lei orgânica do município, a Assembleia Legislativa do Estado intervir, né, não pode o Congresso Nacional intervir, né, mas essa elaboração da Constituição do município tem que observar os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Então, há aí, nesse caso, nessas competências constitucionais, né, há uma hierarquia onde a lei orgânica do município ela tem que observar a Constituição Federal e como que a Constituição Federal estrutura, né, o nosso Estado. Então, não há... E aos poucos a gente vai entendendo esses detalhezinhos, né? E muitas vezes pode parecer em algum momento contraditório, que eu estou falando que não há hierarquia entre União, Estado e município.
mas o município tem que obedecer à Constituição Federal. Sim, o município tem que obedecer à Constituição Federal, que é, do Estado Federal. Tá? Mas não pode, por exemplo, o Congresso Nacional invadir competências do município. Uma lei federal invadir competências do município. Não pode. Não pode a Assembleia Legislativa do Estado invadir competência do município. Não pode. Então, é nesse sentido que não há hierarquia. Né? Não, nós vamos chegar na hierarquia das leis, Felipe, daqui a pouquinho. Nós vamos complicando aos poucos. Daqui a pouquinho a gente chega lá na hierarquia das leis, como é que isso funciona. Já. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Constituição Municipal obedece à Constituição Federal. Constituição Estadual obedece à Constituição Federal. Nessa estrutura aqui, né, que a gente... União, Federal e Município. Nessa estrutura aqui, então, cada um desses entes tem suas próprias competências constitucionais. A Constituição Federal pertence ao Estado Federal, aqui. Né? A União, o Congresso Nacional, ele vai ter uma competência constitucional, qual que vai ser? Pois é, Pedro, isso aí é um dos nós que daqui a pouquinho a gente vai tentar desfazer com relação à Constituição Municipal. Né? Porque, teoricamente, você tem que ter a obediência da Constituição Municipal à Constituição Federal e a Constituição Estadual à Constituição Federal, uma vez que não há hierarquia entre os entes federados. Isso aí teve muita briga, né? Briga no sentido de falar, né? Muitas discussões teóricas ricas, né? Briga. Muitas constituições teóricas, onde muitos autores de direito constitucional inicialmente resistiram à ideia de que o município, né, poderia ser um ente federado, né, por alguns motivos. Né? Primeiro, eles falavam, o município não tem representação no Senado. Né? O município tem que, na elaboração da sua Constituição Municipal, tem que observar também a Constituição Estadual, que estabelece uma hierarquia. Né? Mas não há, então veja bem, não há uma hierarquia entre lei estadual e lei municipal. Agora, a Constituição, o que deveria ocorrer, né? E aí, como eu disse, isso é uma novidade que a Constituição de 88 traz, e aí todo ordenamento jurídico constitucional, né, ele é elaborado, é um processo político. As leis e a Constituição vêm da política. E depois ele é lapidado, né, pelo direito. O próprio direito vem da política. Mas depois você tem uma lapidação, vamos dizer assim, uma interpretação da Constituição, do nosso sistema jurídico, né, do nosso sistema constitucional, e isso é feito pelo Poder Judiciário, né, que são pessoas, portanto, com formação jurídica, etc., que vão interpretar essa lei, né, segundo a nossa história, o contexto e a própria teoria constitucional, a teoria da federação. Então, vamos imaginar aqui que numa estrutura federal ideal, né, a Constituição Municipal ela não tem que ter obediência à Constituição Estadual, por quê? Porque eles estão em esferas diferentes. O Estado tem suas próprias competências e o município tem suas próprias competências. Então, na verdade, não precisa, daqui a pouquinho, como eu disse, nós vamos caminhando e aos poucos a gente vai montando esse quebra-cabeça aí. Então, o que vai acontecer? Se o Estado tem que respeitar a esfera de competência municipal e o município tem que respeitar a esfera de competência estadual, um não pode entrar na competência do outro. Então, o que existe aí não é uma hierarquia. Se, por acaso, o Estado invadir a competência do município, trata-se de uma ação inconstitucional do Estado. Ou seja, o Estado está descumprindo a Constituição Federal. Se o município invadir alguma competência constitucional do Estado, né, aí é o município que está desrespeitando a Constituição Federal e não a Constituição Estadual. Deu para entender, gente, ou não? Se não deu, eu repito. Né? Aí não seria hierarquia justamente por isso. Nós vamos ver isso depois das leis. Isso. Se entrar em choque, esse choque é inconstitucional. Então vamos repetir, porque chegando nas leis, isso vai ficando mais claro. Mas a ideia é, a Constituição Federal, ela vai dizer, né, o que cada uma dessas esferas aqui, né, cada uma dessas esferas pode fazer. Então, né, a União tem suas próprias competências legislativas,
A União tem sua própria competência constitucional. Qual que é a competência constitucional da União? É fazer a reforma da Constituição Federal. Então, o poder... Nossa, é mais um dado, né? É muito detalhezinho. Mas calma que a gente volta, destrincha isso, vamos com calma. Então, o Congresso Nacional ele faz as leis federais, né? Ordinárias e complementares, faz as leis federais, e ainda ele exerce uma função constitucional. Qual é? De reformar a Constituição Federal. Só que quando o Congresso Nacional reforma o texto da Constituição Federal, que pertence ao Estado Federal e não à União, quando ele faz isso com os limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Então, o poder constituinte de reformar a Constituição Federal, de fazer emendas à Constituição, né? Você pode reformar a Constituição Federal fazendo emendas que são alterações pontuais do texto da Constituição Federal. Isso é feito pelo chamado poder constituinte derivado, que é um poder constituinte que pertence ao Congresso Nacional, de mudar o texto da Constituição Federal, quando necessário, mas observados os limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Então, portanto, esse poder constituinte de reforma da Constituição, que pertence ao Congresso Nacional, né, ele não pode, no momento em que ele altera a Constituição Federal, ele não pode desrespeitar os limites que a própria Constituição Federal estabelece para a sua ação. Portanto, o poder constituinte derivado de reformar a Constituição, de fazer emendas à Constituição, não é soberano, ele é limitado. Ou seja, o Congresso Nacional, quando reforma a Constituição, ele não pode fazer o que bem entende. Ele tem limites, e esses limites, por exemplo, os limites materiais, estão estabelecidos, anotem aí, vou escrever para vocês, no artigo 60, parágrafo 4º. Então, eu botei um cifrão ali nesse cifrão. Cadê o parágrafo, gente? Ué, não achei parágrafo aqui no meu computador, não? Tem que estar em algum lugar, mas eu vou mandar. Parágrafo 4º. Tá? Incisos 1 a 4. Faço uma leitura, mas nós vamos trabalhar isso aí também na próxima aula. Incisos 1 a 4. Então, esse poder constituinte, né, decorrente de reformar a Constituição, tem limites materiais, ou seja, tem determinadas matérias que você não pode reformar. Quer um exemplo? Né? O Brasil quer debater a pena de morte. Pela Constituição, não pode nem deliberar. Deliberar sobre a pena de morte, ela é nulo, é inconstitucional. Então, existem determinadas matérias que o Congresso não pode sequer deliberar. Então, é vedado, acho que o artigo 60 diz, é vedada a emenda tendente a abolir a forma federal, a separação de poderes, né, os direitos humanos, os direitos individuais e suas garantias, e a democracia. Vamos pensar, amanhã o Congresso Nacional resolveu decretar uma intervenção militar, né, limitar a democracia. Não pode nem deliberar. Isso é golpe de Estado. É nulo perante o direito. E tanto o direito interno como o direito internacional também. Tá? Então, há limites ao Congresso Nacional, estabelecidos pelo poder constituinte originário, que faz a Constituição Federal, que é um poder soberano, um poder popular. Né? É isso que aconteceu maravilhosamente agora, nesse domingo, no Chile, onde o povo chileno, depois de muita luta, né, muita rebelião, conseguiu impor um poder constituinte originário, e que é um poder constituinte lindo, porque ele é sui generis, porque ele tem que ter 50% de mulheres e 50% de homens, e mais, tem representação indígena. Né? A vitória no Chile da democracia foi uma das coisas mais lindas dos últimos tempos, né, que acontece agora. Esse poder é soberano, esse pode tudo, porque ele é embasado, ele é fundamentado na vontade soberana do povo chileno, da esmagadora maioria, 80% do povo chileno. Então, nesse caso, o Chile vai inaugurar um outro sistema jurídico, que é uma outra Constituição, por meio de um poder constituinte originário que é soberano.
né? E na Bolívia também, maravilhosa vitória da democracia. Que coisa boa, isso dá... A gente estava tão oprimido, né? Tão triste, e agora isso dá um fôlego, né? Para a gente continuar aí na luta pela democracia e pela Constituição. É possível chegar ao limite das mudanças na Constituição? Bom, peraí, calma. Senão a gente não termina um e não vai... O poder constituinte originário ele é soberano, né? Mas hoje existem alguns teóricos, alguns estudos, né, que defendem de que esse poder de mudança radical que a Constituição tem, ele tem limites que, obviamente, são limites históricos, sociológicos, mas também tem limites jurídicos, que seria a ideia da proibição do retrocesso. Ou seja, um poder constituinte ele nunca pode aparecer para retroceder, para significar perder a democracia, perder direitos, né? Então, a ideia de um poder constituinte autoritário, né, de retrocesso, isso não pode, né? Primeiro, ele é absolutamente ilegítimo, né? Então, o poder constituinte ele tem que ser radicalmente democrático, amplo, plural, né, diverso, né, e que represente avanços, conquistas de novos direitos. Um poder constituinte ele tem, portanto, limites, né, para fazer as suas mudanças. E esses limites se inserem dentro da lógica da proibição do autoritarismo, né, da violência e do retrocesso. Então, o poder constituinte ele não pode surgir de um golpe de Estado, ele tem que surgir de uma manifestação popular inequívoca, né, democraticamente inequívoca, como a gente vê hoje no Chile, como você vê na Bolívia, como viu no Equador, né, nas constituições mais recentes e na nova Constituição que virá aí do Chile a partir do ano que vem. Então, o poder constituinte, o limite ao poder constituinte é justamente o limite da democracia, né, é o limite dos direitos humanos. Eu não posso ter um poder constituinte que represente retrocesso. Então você vai falar, vou ter um poder constituinte do Brasil, né, como estão começando a falar aí, isso é golpe de Estado. Por quê? Porque não tem amplo apoio popular e porque são poderes constituintes que vêm para trazer pena de morte, etc, etc. Isso é retrocesso, isso é atraso. Você volta à Idade Média, e aí nenhuma teoria constitucional democrática hoje, pelo mundo afora, nenhuma admite esse tipo de retrocesso. Então, o limite ao poder constituinte, né, originário, soberano, é a democracia, ele tem que ser democrático, e ele não admite retrocessos, perdas de direitos, mas sempre avanços dos direitos de todos nós seres humanos. Tá? Então, voltando ali, a gente vai abrindo muita janelinha, né, gente? Já acabou o nosso tempo, deixa eu só fechar, porque eu ver se eu consigo responder essas perguntas aqui. Né? Então, voltando ali, esse poder constituinte que pertence à União é de reforma da Constituição. O poder constituinte do Estado-membro é de elaborar a sua própria Constituição. Então, nós chamamos, a parte da teoria chama esse poder de poder constituinte decorrente. O poder constituinte derivado é o de emenda à Constituição que pertence à União. O poder constituinte decorrente é quando o Estado-membro faz a sua própria Constituição, obedecendo os limites das competências dos Estados estabelecidos pela Constituição Federal, que é produto do poder constituinte originário. E depois o município também recebe, a partir de 88, um poder constituinte decorrente, de elaborar a sua própria Constituição. Aí o que acontece? A hierarquia entre o município e o Estado não deve haver. Não deve existir. Por quê? Então, voltando aí, né, espero conseguir esclarecer essa confusão, que é comum mesmo, porque é muito detalhe, então gera confusão. E eu repito quantas vezes for necessário para a gente ir clareando isso aí. Então, no caso, o que acontece? A Constituição Federal, o Estado Federal aqui, ela vai dizer o que o Estado mesmo pode fazer. E o Estado mesmo vai elaborar a sua Constituição nos limites do que a Constituição Federal determinou. A Constituição Municipal vai ser elaborada, né, nos limites do que a Constituição Federal disse. Né? E ela vai, então, elaborar a sua Constituição Municipal observando esses limites da Constituição Federal. Logo, entre Estado e município, não deve ocorrer nenhuma invasão, não pode ocorrer uma invasão um no outro. É por isso que não há hierarquia. O Estado pode fazer isso, o município pode fazer aquilo. Cada um na sua. Né? Se um invade a competência do outro, essa invasão é inconstitucional, porque ela está ferindo a Constituição Federal.
Então, não se trata de uma subordinação do município ao Estado. O município não está obedecendo ao Estado. O município está obedecendo ao Estado federal e não ao Estado membro. Por exemplo, o município de Minas Gerais obedecendo ao Estado de Minas Gerais. Não. Então, o Estado de Minas Gerais, né, e a Constituinte Estadual, quando elabora a Constituição Estadual, ela tem que observar os limites de competências estabelecidos pela Constituição Federal. A mesma coisa, o município de Belo Horizonte, qualquer município mineiro, quando elabora, ou do Brasil, né, claro, quando elabora a sua própria Constituição, tem que obedecer à Constituição Federal. Então, nós voltamos aqui a esse desenhozinho que a gente fez lá, olha lá. Né? Tem que fazer assim. Que vai dizer o quê? Todo mundo deve obediência ao Estado Federal. Todo mundo deve obediência à Constituição Federal. Mas não há uma hierarquia entre esses entes, porque cada um deve ficar no seu quadrado. E se invadir o quadrado do violando a Constituição. Bom, a gente vai entrar... Faça uma leitura. Ficou mais claro, gente? Ou não? Faça uma leitura. Eles entram em choque quando eles não respeitam a competência do outro. Tá? Então, é isso. Porque se cada um ficar no seu quadrado, cada um com a sua competência, se nenhum se meter com o outro, né, não tem conflito, não tem problema. Né? Isso acontece quando um, né, desrespeita, então você tem que ter um controle de constitucionalidade. Mas nós vamos continuar montando esse quebra-cabeça, né, calmamente, na próxima aula, quando a gente entrar, então, nas competências legislativas, porque vocês vão ver que tem competências compartilhadas, competência legislativa concorrente, entre União, Estado e município, competência administrativa comum, entre União, Estado e município, ou seja, a coisa ainda vai, complicar um pouquinho mais, mas depois que a gente entende a lógica, fica tudo muito claro, né? Mayla, eu tenho uma dúvida sobre aquele assunto dos Estados Unidos e a democracia. Diga, Mayla, pode falar. Mayla, olha, nenhuma Constituição, né, é ideal. É lembrar que essa Constituição dos Estados Unidos da América, né, ela é fruto de uma época, né, e de um grupo bem restrito de pessoas, homens, brancos, proprietários, ricos, muitos desses escravocratas, que chegaram ao poder. Então, ela não é uma Constituição ideal, né? Ela é uma Constituição que retrata uma época, que retrata um jogo de poder específico, e essa Constituição foi sendo adaptada, né? Ocorreram aditamentos, né, emendas, ou seja, alterações do texto, acrescentando o texto, acrescentando direitos, né, ou modificando alguns direitos, e principalmente ocorreram adaptações interpretativas, ou seja, o judiciário norte-americano vai interpretando a Constituição norte-americana, adequando esse texto constitucional às mudanças que ocorrem históricas, às conquistas de direitos, aos conflitos sociais, étnicos, culturais, etc., durante esses mais de 200 anos de história norte-americana. Então, na verdade, a questão assim, não é uma culpa. Não é bem isso. Ela é um retrato de um poder. Né? Ela é um retrato de um poder de uma época que foi sendo adaptado, né? E que nasceu excludente, porque as sociedades são excludentes, né? Todas, infelizmente, até hoje. E que aos poucos foi incluindo, depois de muita luta social, histórica, etc. Então, não é que a Constituição, né? Ela é muito boa para o grupo que a criou. E ela funcionou muito bem para o grupo que a criou. E, aos poucos, essa Constituição foi ampliando, né, esse grupo de proteção, foi inserindo novas pessoas. Depois de muita luta, depois de muito processo de resistência, essa Constituição foi se democratizando mais, foi ampliando mais, foi protegendo mais pessoas, mas ainda deixa de fora muita gente. Então, não seria, na verdade, não é um erro, né, nem uma culpa. Há uma opção.
Quem fez a Constituição dos Estados Unidos da América? Homens brancos, proprietários ricos e escravocratas, né? Não todos, mas quase muitos deles. Né? E depois, como é que essa Constituição foi sendo adaptada? Foi sendo adaptada porque as mulheres se organizaram, veio um movimento feminista que vai trazer direitos para as mulheres, porque o movimento negro norte-americano se organizou, lutou e continua lutando por esses direitos ainda, porque o movimento indígena vai se organizar, vai lutar, e vai, então, aos poucos, essa Constituição, que foi corretamente feita para os interesses de determinado grupo específico e limitado, né, vai se ampliando e incluindo outras pessoas, até o momento onde o povo norte-americano julga a necessidade de fazer uma outra revolução, né, ou seja, de fazer uma outra Constituição. Mas isso só o futuro nos dirá, não tenho, né, não adivinho nada mais que as coisas vão, né, estão muito tensas, radicalmente tensas nos Estados Unidos, estão, o que anuncia talvez uma necessidade, mais cedo ou mais tarde, não tenho a menor ideia de quando isso, mas que vai ocorrer, ou que vão ocorrer, ou que esses conflitos tendem a se agravar, né, nos próximos anos, junto com o que acontece no mundo inteiro, tendem que talvez daí surja, né, algumas surpresas ou algumas transformações mais radicais no sentido de evolução, de proteção, de maior democratização, né, nos Estados Unidos da América também. Né? Pois é, esse documentário é interessante. Sim, é construção, exatamente. Construção permanente, com avanços e retrocessos. E, às vezes, com umas rupturas, né? É isso. Bom, gente, por hoje tá bom demais, né? Dá uma revisão nessa matéria, né? Uma lida para ir entendendo, gravando tudo, né? E na próxima semana podem trazer também suas dúvidas, né? E a gente continua isso aí, beleza? Um grande abraço a todas e todos, satisfação. Tchau, né? Até mais, abração.